macetes do primeiro módulo. Na aula passada nós vimos um pouco qual que é a área de estudo que nós vamos trabalhar, que é essa região aqui da UFABC, né? Nós vimos algumas imagens de diferentes épocas, vimos os dados de elevação e começamos a pensar na bacia hidrográfica. Tinha um exercício para vocês entregarem, né? Para delimitar uma bacia hidrográfica da nossa área de estudo. Vocês tiveram alguma dificuldade de delimitar a bacia? Tá, beleza. É uma prática, né, para a gente começar. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e também um pouco assim, trabalhar mais com os dados de mapa, os dados espacializados, para quando a gente chegar na hora do trabalho de campo, a gente ter uma noção melhor de onde que a gente está, de quais são as características do lugar onde a gente está. Então, o conteúdo dessa aula, primeiro, é o planejamento do trabalho de campo, e depois nós vamos trabalhar com análise de bacia hidrográfica usando um programa que chama SAGA, S-A-G-A, que inclusive assim, o QGIS ele consegue acessar essas funções do SAGA, mas quando a gente quer fazer um trabalho mais aprofundado, é interessante usar o programa. Eu queria só fazer uma divulgação para vocês, antes de começar a aula. Está tendo uma seleção para a iniciação científica do Núcleo de Estudos de Agroecologia aqui da UFABC, no projeto de insetos provedores de serviços ecossistêmicos como bioindicadores de qualidade de sistemas agroflorestais. Eles estão selecionando um bolsista, um voluntário, quem está coordenando é o Thiago Carrijo. Eu estou passando os slides de aula também, vocês vão poder acessar, está no TDIA também. Aí quem se interessar nessa iniciação científica é só entrar, e eles estão fazendo o processo seletivo agora. Então é interessante, tem a ver com os assuntos que a gente está vendo de serviços ecossistêmicos, de planejamento ambiental, no caso de sistemas agrícolas. Então acho que quem tiver interesse e quiser participar desse processo, é um projeto de 1 ano, mais ou menos. Tá? Então, retomando o nosso planejamento desse módulo, a terça-feira e essa quinta-feira nós estamos trabalhando com imagem de satélite e análise de bacia hidrográfica da nossa área de estudo. Nós vamos fazer atividade de campo dia 14 às 8 horas, e agora vou aproveitar agora esse início da aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas atividades, que nós vamos interpretar os mapas enquanto a gente estiver caminhando lá e usar um protocolo de diagnóstico rápido, que é uma metodologia, para direcionar o que vocês vão observar no trabalho de campo. Eu mudei um pouquinho da aula passada para cá, essa parte de cá. Eu achei importante a gente estender um pouquinho mais o diagnóstico, e na quinta-feira da semana que vem, vai vir um professor aqui, o professor Fernando Nogueira, que ele vai dar uma palestra para vocês, vai ser na sala aqui do lado, né? Sobre a questão de planejamento ambiental dentro da área de pesquisa dele, que é a de riscos e riscos de deslizamento, de inundação. Eu acho que... Oi? Vai ser quinta-feira da semana que vem, de manhã. Isso, Fernando Rocha. Ele dava bem físico pra gente. Isso, exatamente. Não, agora está sendo mais a Kátia, está dando essa disciplina. Então é interessante porque ele vai dar uma visão um pouco complementar da minha, com outros focos que ele estuda, e para ampliar a visão de vocês. E então a gente vai ter uma aula relacionada ao diagnóstico na terça-feira que vem, e depois mais 2 na semana seguinte. E depois do diagnóstico, que a gente vai fazer especializar os dados de campo, mapeamento participativo e valoração de serviços ambientais, nós vamos fazer o prognóstico. Então, eu pensei em 3 aulas para o nosso prognóstico, 2 para o cenário, mais ou menos, e uma para o zoneamento de diretriz. Acho que vai ser suficiente e vai dar para a gente manter a carga horária do curso. Foi um ajustezinho para também ter essa possibilidade do Fernando dar essa aula para vocês também. E lembrando, dia 21 de agosto, que é a entrega do plano ambiental
e da apresentação, e algumas atividades que vocês já estão fazendo individualmente desde a aula passada, que também vão valer ponto, né? Às vezes eu vou pedir para vocês colocarem no dia. Isso aqui tudo a gente já conversou na aula passada, né? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre o trabalho de campo. Então, nós vamos encontrar aqui na sala, nessa sala aqui do lado, e eu vou dar as orientações para vocês, primeiro, antes da gente sair, sobre o que nós vamos fazer, as atividades direitinho. Vou pedir para vocês, por favor, tragam bota, tênis e calça que possam sujar de terra. Porque a gente vai andar muitas vezes no meio do mato, capim, floresta, não o tempo todo. A maior parte vai ser em área fácil de circulação, mas algumas vezes nós vamos. Então, para não vir de bermuda, de chinelo, sandália, tá? Vem preparado. Professor, Sim. Tem perigo de cobra cascavel, essas coisas assim? Olha, Porra, que trabalho é esse aí? olha, assim, aqui no meio de São Bernardo do Campo não é muito comum, mas assim, pode ser que Tenha uma coisa ou outra. De qualquer forma, os hospitais estão perto aqui também. Mas a gente espera. O pessoal vai vir estilo crocodilo. Mas assim, de uma maneira geral, a gente espera que não vai encontrar isso aqui em volta, né? Mas assim, é aqui em volta. Se tem lá, tem aqui também dentro da FABC também. Nada de muito diferente. Professor, mas o centro Pois é. Não, O pessoal viu o escorpião aqui dentro do laboratório outro dia. Mas no entorno da bacia, sentido o rio lá, que a gente vai fazer? Nós vamos pra lá também. Ah, também. Também. Então, mas assim, em geral a gente espera que não aconteça nada. Se acontecer alguma coisa, a gente corre pro hospital, mas eu acho que não vai ter problema não. Tá? Trabalho de campo sempre tem um pouco de risco, né? Podemos. Mas eu acho que não vai acontecer. Nunca aconteceu nada, eu já fui várias vezes, mas eu espero que não aconteça nada dessa vez também. E assim, sugestões para vocês, né? Quem tiver smartphone pode trazer, que a gente pode usar algumas coisas, principalmente para tirar foto também, né? E câmera fotográfica, quem quiser trazer câmera para tirar foto também. Boné e água está previsto, assim, embora agora está frio, a previsão do tempo está falando que vai esquentar e que vai dar sol no sábado. Então, para vocês ficarem confortáveis também, já que a gente vai caminhar. Eu vou pedir para vocês imprimirem, eu vou disponibilizar no dia umas fichas, que é a ficha de diagnóstico rápido. Então, para vocês olharem no dia, dar uma lida, se vocês já puderem dar uma lida antes do trabalho de campo. Depois eu vou explicar um pouco antes da gente sair como é que a gente vai utilizar essas fichas. Mas que é onde vocês vão fazer várias anotações ao longo do trabalho de campo. E para vocês levarem lápis, né, borracha, para vocês anotarem, e se possível levar um caderno ou prancha, porque às vezes assim ficar com as coisas na mão e o mapa impresso, ou a ficha, o papel na mão, assim, tentar escrever, às vezes não é tão confortável. Então, tem alguma coisa para vocês colocarem, para vocês desenharem no mapa, fazer alguma anotação. Assim, é algo que não é obrigatório, mas quem quiser, é um aprendizado também. Tem quem tiver um smartphone, que quiser instalar alguns aplicativos que a gente pode utilizar em campo, essa é uma oportunidade interessante para vocês terem um pouco de aprendizado com esse tipo de ferramenta. Não é obrigatório. Que seria bússola, clinômetro, GPS e medidor de distância e altura. Porque assim, é algo que é interessante, depois vocês podem usar mais pra frente, né? Então, para quem tem sistema Android ou OS, iPhone, existem vários aplicativos que fazem isso, qualquer um serviria. Tem uma sugestão de alguns que eu acho que normalmente funcionam bem. Então, uns de bússola, que é o Compass, clinômetro, que aí tem o multiclinometer e o dual level, mas tem vários outros também que funcionariam. De GPS, tem o GeoTrack e o GPS Hive, que são simples e que funcionam bem. Que depois vocês podem exportar o caminho que vocês fizeram no GPS, os pontos que vocês marcaram, para abrir em programa de geoprocessamento, por exemplo. E medidor de altura e de distância, que eles nunca funcionam muito bem, mas é legal a gente testar. Tem esse Smart Measure
Objectify, mas tem outros também. Então assim, quem tiver oportunidade de instalar, e assim, aqueles programinhas tipo Google Maps, Google Earth, que dá para instalar, eles não são tão legais igual esses de GPS, porque não dá para você marcar a trilha, né? Mas quem tiver também pode usar no campo, que ajuda vocês localizarem no mapa onde é que vocês estão. E aí a gente tem o Wi-Fi da universidade ali que a gente consegue abrir os mapas, depois mesmo fora quando não dá, se já carregou os mapas, a gente só vê o GPS, né? Onde que está a localização. Então é a sugestão, né? Depois eu vou passar essas orientações como um e-mail para vocês pelo TDIA também, para vocês darem uma repassada antes, para se organizarem para o trabalho de campo, tá? E eu vou pedir para vocês trazerem mapas. Eu vou colocar no TDIA alguns mapas, alguns a gente já está trabalhando, né? Hoje e na terça-feira. No mínimo, eu acho que é interessante ter um mapa. Eu vou colocar alguns que estão só em escala de cinza e alguns que tem a versão colorido ou em escala de cinza. Porque assim, eu não vou pedir para todo mundo imprimir colorido, porque é caro, às vezes vocês não têm, pode ter dificuldade, mas pelo menos em escala de cinza eu acho legal. E pelo menos 2 mapas que eu acho muito importante vocês trazerem. Um é a imagem de satélite, recente, que eu vou colocar um mapa com a imagem de satélite para a gente se localizar. E o outro é algum mapa que tem elevação. Pode ser, por exemplo, esse das curvas de nível, para vocês desenharem a bacia hidrográfica, ou algum outro para a gente ver qual que é a posição de elevação que a gente está em cada momento no trabalho de campo. Para vocês entenderem a forma, né, do terreno onde a gente está. Mas vai ter vários outros, eu vou conversar um pouquinho no sábado de manhã com vocês assim, sobre como que a gente vai utilizar esses mapas. Mas se quem puder imprimir tudo, ou quem puder imprimir colorido, é melhor, né? Mas quem não precisar, pelo menos esses 2, em preto e branco, que seja, eu acho importante a gente levar. A 4, a folha 4, já está no tamanho A4, tá? E é por pessoa ou por grupo? É por pessoa, porque no trabalho de campo ainda vai ser individual, vocês vão anotar individualmente, tá? E às vezes assim, tem gente que tem tablet ou smartphone que às vezes não consegue imprimir, mas coloca o mapa no smartphone ou no tablet e consulta em campo, também é uma possibilidade também, né? É um jeito de consultar os mapas. Depois do trabalho de campo, eu vou abrir uma atividade no TDIA, mas quem quiser colocar no escaninho também, para vocês enviarem as fotos que vocês tiraram. Porque na terça-feira nós vamos fazer uma atividade de sincronizar a trilha do GPS com as fotos, para mapear onde foram feitas as fotos no trabalho de campo. Então, é lógico, não precisa mandar 200 fotos, mas assim, se mandar umas 4, 5 fotos, as 3 fotos assim, que vocês acharem interessante, porque aí a gente vai trabalhar em conjunto na terça-feira com essas fotos, tá? E a partir do trabalho de campo, eu vou pedir para vocês sempre trazerem as fichas e os mapas que vocês anotaram em campo, porque a gente vai utilizar nas etapas seguintes. Então lembrar de trazer os dados, tá bom? Porque depois a gente vai estar sempre trabalhando com essas informações. Então, relembrando, né, a nossa área de estudo, que é a bacia hidrográfica da UFABC. A gente já... Gente, peraí. Tá. Então, só relembrando que a gente já fez na aula passada, a gente está trabalhando com essa área, né, que faz parte dessa bacia, de uma bacia maior, que vai até a do Tietê. Tudo isso a gente já viu na aula passada, né? Na imagem de satélite, essa região que a gente está estudando, que está o campus da UFABC, e a gente vai andar até aqui no trabalho de campo. No trabalho de campo a gente vai sair daqui, vai andar aqui em volta, vai subir no alto do morrinho que tem aqui, voltar, vai dar uma andada aqui nessa área nessa área aqui da prefeitura, depois a gente vai descer, vai entrar e começar a andar em volta do rio até aqui, e depois voltar e parar e terminar aqui em cima e depois terminar aqui. Esse é mais ou menos o roteiro que nós vamos fazer no trabalho de campo, tá? Agora o riozinho está seco, será? Tem água correndo lá. Tem água lá? Tem. Pouquinho, mas tem.
E vocês fizeram essa... Professor, Trabalharam com as curvas de níveis na aula passada. Oi? com relação aos mapas, tem como o professor separar os mapas para a gente imprimir? Quem Sim, quiser? eu vou colocar no dia. Você vai tá colocar? bom? Vocês vão olhar lá em atividades, Tá. na pasta atividades, não vai ser na pasta aula. Porque eu acho que aí fica uniformizado, né? É melhor. Isso, eu vou colocar lá os mapas e aí vocês podem imprimir, tá bom? Legal. Então a gente trabalhou com esse mapa na aula passada, né, que vocês delimitaram a bacia hidrográfica usando a curva de nível, vendo para onde que ia a bacia hidrográfica. E agora nós vamos usar um programa que chama o Saga, que é um programa para fazer uma análise mais profissional de bacia hidrográfica, porque assim, na mão é interessante, a gente faz no dia a dia. Mas se vocês quiserem fazer um mapa para publicar, para um projeto de pesquisa, é interessante usar um método mais correto, né, de analisar as bacias hidrográficas, que eu vou ensinar para vocês. Então eu vou pedir para vocês abrirem o programa Saga no computador de vocês. Os dados eu coloquei na... Quem Saga Giz, né? Isso. Eu vou pedir, gente, antes de abrir, quando você digita Saga, aparece um que é o Saga 2 ponto alguma coisa e um que não aparece versão nenhuma, número nenhum. Escolhe esse que não aparece número nenhum, porque é a versão mais atualizada. Esse 2.18 é a versão que instala junto com o QGIS. Os dois funcionariam, igualzinho. Mas vamos usar a versão mais atualizada, né, mais moderna do programa. E, como eu estava falando, quem consegue acessar o Drive Aulas no computador, então está lá em PPA 2018, aula 11, o material da aula de hoje. Vocês podem copiar para o Drive D de vocês. Quem não conseguir acessar, vocês clicam no íconezinho do Windows e digita Labgel, que aí clica naquele programa para ver se aparece. Se não aparecer, tem no Tidia também. Eu já coloquei o link na pasta aulas do repositório, onde tem vocês podem baixar o arquivo compactado, aí vocês descompactam ele e copiam para o Drive D de vocês, tá bom? Então, vocês já abriram o Saga já? Sim? Tá abrindo. Sim. É esse mesmo. Pode fechar. Close. Isso. É isso. Esse mesmo. O de você, esse. Tá ótimo. Tá na aula 11, é isso? Aula 11, exatamente. Bom, não é aula 4 não. Tenta abrir o Windows Explorer e pegar os dados de aula. Está na pasta aulas, aqui, não, de baixo. Aulas, PPA 2018. Aí copia essa pasta aula 11, para você copiar a pasta inteira pro Drive D. Isso. Ótimo. Aí você pode isso. Aí ela já vai estar em algum lugar. Não, mas não precisa não. Eu vou mostrar como é que entra direitinho. Eu acho que se você... Deixa eu ver. Dá 2 cliques aqui em Data Drive. Isso, agora de novo. Pode abrir. Isso, agora já aparece, aula 11. Tá? Obrigado. Bom, então vocês abriram todo mundo abriu a tela inicial do Saga. Ele tem essas janelas que, inclusive, assim, vocês podem deslocar elas de um lado para o outro, né? Para colocar do tamanho que vocês quiserem, dependendo se vocês querem dar mais espaço para um, mais espaço para o outro, dá para vocês mexerem. Para vocês terem familiarizarem com essa interface, aqui nós vamos ter o menu de informações e aqui nós vamos ter 3 abas. Essas abas, uma é para fazer os comandos das funções que a gente vai utilizar. A outra é para você saber quais são as camadas de informação, que é muito parecido com o QGIS, que vocês já utilizaram na aula passada. E a terceira é de mapas, para vocês controlarem o que aparece ou não aparece nos mapas. No QGIS era uma só, né? Camada e mapa junto.
Mas essa aqui a gente vai, eles separam um com o outro. Aqui embaixo a gente consegue acessar os arquivos, por exemplo, adicionar um mapa, alguma coisa assim. Tem, aqui são as propriedades, porque quando você seleciona uma ferramenta, aqui você consegue configurar como que você quer que essa ferramenta funcione. Por exemplo, o que antes aparecia uma janelinha no QGIS, né? Que sempre você clicava no botão, vai aparecer aqui. E aqui também vai aparecer outras coisas, tipo legenda de mapa, essas questões assim, se você quer que a linha fique verde ou azul, ou larga, ou não, né? E os mapas aparecem do lado de cá. Aqui embaixo aparecem as mensagens. Mensagem é o seguinte, quando você manda executar, fala assim, está executando, deu erro, funcionou, né? Que aí, aqui vocês podem ir acompanhando para ver se o que vocês estão executando funcionou ou não. Então essa é a interface inicial. Nós vamos começar a importar as informações para o Saga. A forma de importar os dados do Saga, se a gente tiver, por exemplo, a imagem .tif, por exemplo, que é algumas que a gente usou na aula passada, seria o seguinte. Vocês entram aqui na aba Tools, né? Vem aqui em Import, aí tem essa função GDAL, que é a biblioteca que faz a importação, e essa função aqui que chama Import Raster. Agora vocês vão olhar aí que não tem, né? Exatamente. Esse foi um problema. Não tem GDAL. Exatamente, não tem essa pasta GDAL. Isso é um problema que teve no nosso laboratório com a instalação agora do Saga, e que não dá em lugar nenhum, sempre tem essa pasta, só que deu um probleminha na configuração dos computadores. Então assim, eu estou mostrando para vocês verem como que importa normalmente. Como deu esse problema de última hora, o que eu fiz? Eu abri em um outro computador, qualquer outro, né, no meu notebook ou na minha sala, porque é um programa gratuito que vocês podem instalar também em casa, por exemplo, que aí com certeza vocês conseguiriam abrir aqui. Mas como não está com esse probleminha temporário, né, eu espero que ano que vem já resolva, que aqui simplesmente clicaria em Import Raster, escolheria ele e mandaria executar. O que eu fiz? Eu já importei para o formato do Saga e aí vocês já vão abrir no formato do Saga já. Então não tem mistério nenhum. Que seria essa alternativa. Vocês estão vendo, eu vou pedir para vocês virem aqui na janelinha de baixo e lá na aula 11, SIG, Saga, abrir esse MDE, SBC, SGRD, que é o formato do Saga. Vocês já copiaram os dados de aula no computador? Já, né? Então é só vocês irem nessa aula, pasta aula 11, SIG, Saga, MDE, SBC, SGRD. Eu coloquei essa pasta Saga, os arquivos já convertidos para o Saga, no formato que o Saga lê. Quer dizer, o que eu simplesmente fiz antes foi isso. Eu fiz essa rodada aqui e gravei no formato do Saga, só isso. Para vocês abrirem. É 2 cliques. Dá 2 cliques. Uhum. Só que 2 arquivos idênticos aqui, qual dos dois? Eu acho que qualquer um deles funcionaria. Vocês olham se, depois que vocês deram 2 cliques, se apareceu aqui na pasta Data, vocês mudam aqui para a aba Data e vê se apareceu o MDS-BC. Apareceu para vocês? Não, pra mim não. Não apareceu? Vamos ver. Clica aqui em Data. Não, ainda não, né? Então entra aqui, abre a pasta Saga. Isso, vai em MDE, SGRD. Isso, dá 2 cliques. Isso, pronto. Certinho? Demais, vocês conseguiram abrir? Não, É isso aqui, eu professor. perdi aqui. Tá. Tudo bem. Certo. Vem aqui no Drive D. Onde que você gravou exatamente? No D. No D. Então, dá 2 cliques no Drive D. Onde que foi? Isso. Aí, SIG, Saga. Isso. Um desses do SGRD. É um deles. Isso. Dá 2 cliques. Aí clica aqui em Data para ver se abriu. Isso mesmo. Então vocês vão dar um duplo clique. Vocês conseguiram abrir? Alguém não conseguiu abrir ainda os dados? Deu
certo aí? Qual que é aqui vai me ter? É o SGRD. Se tiver dois aí, acho que qualquer um deles funcionaria, tá? Conseguiram abrir? Isso, aí você clica aqui em data, aqui de cima, para ver se... Ah, já apareceram três. Você pode até deletar eles se você quiser. Se você apertar a dela, eu acho que ele... Isso, e aí você pode deletar. Isso. Certo, né? Bom, então vocês dão um duplo clique e veem se apareceu o mapa para vocês. Você dá um duplo clique aqui e vê se apareceu o mapa. Na aba Maps aqui, vocês podem ver que vai ter um novo mapa que vocês adicionaram. E aí, se vocês clicarem aqui no mapa, vocês conseguem clicar aqui na aba Legenda para ver qual que é o valor de cada uma dessas cores. Então assim, clicou em MDE, clicou em Legenda e aí vocês vão ver qual que é o valor, né, o que corresponde a cada cor. Que esse mapa você já conhece, vocês já viram na aula passada. Só uma maneira diferente de visualizar. Desde o mais baixo, da área mais baixa, até a área mais alta da nossa área de estudo. Eu não tinha essa parte aí. Legende. Você clica em mapas, clica no MDE, aí vai aparecer aqui uma aba, não vai? Deixa eu olhar para você. Ai, não, a sua sumiu. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso. Aí tá, Legend. Isso. Esse aí, certo? Valeu. Isso, é altitude, elevação. Tá. Como é que tá? Ah, você tá extraindo ainda os arquivos, né? Devia estar zipado. Exatamente. Agora tenta aqui, ó. Isso, abre de novo. Isso, agora vai dar. Tá aí, ó. Abre de novo aí. Clica aqui no maisinho que vai. No SIG de novo. Saga, agora. Isso. Aí você pode arrastar um pouquinho. Isso. MDE é o de baixo. Isso. Dá 2 cliques. Aqui você dá 2 cliques nele. Isso, agora apareceu. Clica aqui em legenda, né? Aí tem a legenda dele, certo? Mas, gente, onde que aparece essa legenda? Tá, vem aqui em data, dá 2 cliques aqui. Isso, agora aqui tem a legenda. Aqui, ó. Isso, certo? Essa janela do mapa, vocês podem mudar ela de lugar, vocês podem fazer ela ficar maior, menor, né? Depende da... Vocês podem distribuir no ambiente de vocês, de mapas, da maneira que vocês acharem melhor. E o Saga ele tem algumas funções que vocês podem ver aqui na barra de ferramenta, que é a de zoom, que está aqui, esse quadradinho com uma lupa, que daria para vocês, por exemplo, darem um zoom e aí clicar com... Se vocês clicarem aqui no zoom, vocês podem ou dar um zoom, clicando e arrastando, ou então clicar com o botão direito ou esquerdo do mouse para ir aproximando, para ir voltando, aproximando, então para ir afastando do mapa. E tem a mãozinha que é para vocês andarem dentro do mapa também. Só para vocês terem a possibilidade de navegar mais no mapa, né? Conseguiram mexer um pouquinho com o zoom, com o pan, né? Que é a mãozinha. Sim, oi? Sumiu. O meu subiu também depois que eu mexi com o zoom. Ah, não, voltou. Voltou? Como que É só volta, dar new. Will? Eu mexi com a mãozinha. Você vai com a mãozinha assim, pô. Seria com a mãozinha, mas... Foi só clicar em new que Gente, volta. Não? Gente, se der algum problema, vocês podem sempre deletar o mapa de vocês e mandar que ele vai lá na aba data e gera o mapa de novo, não tem problema. Mas pra eu deletar é só dar o X? Para deletar o mapa, vocês clicam aqui no mapa, aperta delete, né, para deletar, vai em data de novo e dá 2 cliques no mapa, tá?
conseguiu voltar pro... Travou? Eu acho que é melhor tentar fechar e tentar abrir de novo. Você acha que... fechar. Mas aí some também do data depois que a gente deleta, né? Oi? Tem que fazer o procedimento embaixo de novo, né? Já sumiu no data também? É. Olha. Depois que eu deleto. SGRD, esse aqui. Isso. Aí clica aqui, passa aqui em data, clica em tree aqui. Isso. Aí dá 2 cliques. Isso. Tá bom? Você acha que você consegue fazer o caminho de volta? É só abrir o arquivo, né? Então, bom, então se em algum momento a gente sumir o mapa, às vezes o jeito mais fácil é fechar ou então criar um novo mapa. Às vezes nem precisa deletar esse. Simplesmente clique em data de novo, dá 2 cliques e vocês criam um novo mapa. Eu coloquei new e criou um novo mapa. Isso, pois é, também não tem problema nenhum. Bom, agora a gente vai importar a imagem de satélite, que seria mais ou menos daquele mesmo jeito, com aquela função que não tem no computador de vocês. Só que eu já fiz e já gravei, né? Já fiz essa etapa para vocês. E aí eu vou pedir para vocês adicionarem um que chamou FABC 12/4/2018, GEL, esse SGGDSZ, que é o formato do arquivo. Esse é o formato do arquivo do Saga, que trabalha com imagens coloridas, né? Com várias camadas de informação. Então aquela imagem que a gente já referenciou na aula passada, esse é o formato do Saga para abrir ela, SGGDSZ, que chama de Band Collection, porque ele separa a camada do azul, do vermelho e do verde, né? E visualiza as 3 ao mesmo tempo. Abriu uma telinha preta, é isso? Vocês dão 2 cliques nele, exatamente. Bom, a ideia é que apareceria um novo aqui. Se vocês olharem em data de novo, vai aparecer uma, depois que vocês derem 2 cliques nesse daqui, apareceria na aba data, vai aparecer uma imagem nova para vocês. Se vocês derem 2, se vocês clicam, ou vocês dão 2 cliques, ou vocês clicam com o botão direito e colocam Add to Map, né? Que vai aparecer uma janelinha perguntando se vocês querem fazer um mapa novo ou se vocês querem adicionar para o mapa já existente. E aí nós vamos adicionar para o mapa que já existe. Nós vamos sobrepor a imagem de satélite sobre o mapa de elevação. O nosso mapa fica com 2 camadas. Vai dar clique, né? Duplo clique ou clicar com o botão direito e Add to Map. Aí clica em um MD para ele. Isso, exatamente. E clique em OK. Aqui. Bom, e aí deve ter visualizado a imagem para vocês. Sim, pra mim não. Não? Vamos olhar então. Você ficou preto. Então tá. Vamos deletar esses dados aqui. Isso. Close. Ou delete, né? Clica aqui em delete. Vamos ver se... Opa, só clica. Isso, sim. E esse aí também. Então tá. Vem aqui. Dá 2 cliques. Isso. Agora esse aqui. Você dá 2 cliques nele. Adiciona para um dos seus mapas. Isso. Apareceu certo? Bom. Se vocês clicarem aqui na aba Maps, vocês vão ver que vai ter um mapa com 2 camadas. A informação. Se vocês dão um duplo clique, por exemplo, nessa camada, é como se vocês estivessem apagando ela, tirando ela da visualização, e só vem a de baixo. Da mesma forma, vocês podem, por exemplo, afastar uma para cima da outra, para ver se qual que vocês querem colocar para ver por cima. Então é bom para vocês conhecerem como que funciona, porque às vezes a gente vai querer assim,
enxerga só uma, apaga a outra, coloca a outra para visualizar, né? Então, já conseguiram... Estão conseguindo fazer direitinho? Então tá. Bom, agora eu vou pedir para vocês clicarem no botão que chama 3D, que é na barra de ferramentas. Quando vocês clicarem no botão 3D, vai abrir uma janela para vocês. Nessa janela, tem uma informação que chama Grid System, que vocês vão colocar essa 1.99999. Esse Grid System é sempre assim, qual que é o sistema de coordenada dos nossos dados. Aqui que a gente tem um MDE que está dentro de um sistema de coordenada e uma imagem de satélite que está em outro sistema de coordenada. Tem esse. A gente vai escolher sempre o sistema de coordenada do nosso modelo de elevação. Então, vocês vão escolher aqui, esse que é 1.999, e aqui embaixo escolher MDE SBC. Volta aí, professor, para mim. Então tá. Clicou em 3D, aqui, apareceu uma janela. Uma janela grande. Isso. Aqui eu estou mostrando só a parte de cima da janela. Onde está escrito Grid System, vocês selecionam 1.999. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Deixa eu ver. Clica aqui. Não está aparecendo? Aí, ó. Ah, tem na setinha do lado. Isso, é na setinha. Ah, na setinha. O seu. Isso. É o de cima. Isso. Tá bom. Aí dá salve. Isso. Primeiro, não. Primeiro você seleciona 1.99 e depois vai ter uma setinha aqui embaixo de novo, para vocês escolherem MDS-BC. Certo? Sim. Agora vocês conseguiram achar? Sim. Todo mundo achou ou não? Acharam? Sim. Sim. Então tá. E aí vocês vão e clicam em OK. Aí deve ter aparecido uma imagem mais ou menos tridimensional para vocês. Primeiro eu vou pedir para vocês clicarem no I, que chama Interpolar Pixels Vazios, porque na hora que a gente pega uma imagem e transforma ela em 3D, às vezes fica uns buraquinhos, porque você coloca um pixel acima dos outros. Então a gente vai clicar aqui para a imagem ficar mais sem buraco, né? Porque ele fecha os buracos. E eu vou pedir para vocês clicarem nesses dois botões aqui, que é o exagero vertical. Que é porque vocês conseguem exagerar a nossa altura, multiplicar a nossa altura por 2, por 3, por 4. Esse exagero de relevo ele é interessante quando você quer ver assim, de uma maneira bem destacada onde que estão os divisores de água, por exemplo. Então vocês podem aumentar ou diminuir para vocês verem certinho, assim, aqui está a nossa área de estudo, né? Então está aqui, onde que está a nossa bacia. Se vocês clicarem com o botão direito ou esquerdo do mouse, vocês conseguem girar a imagem, levar ela para um lado, para o outro. E aí eu vou pedir para vocês testarem um pouquinho esses botões aqui também, de cima. Que eles fazem várias funções também, de aproximar, de voltar, chegar mais perto, levar para um lado, para o outro. Só para vocês, assim, começarem a acostumar também um pouco com o relevo que a gente vai ver em campo, né? Explorar um pouco essa área que a gente vai visitar. Professor, mas ele simula a relevação do relevo da forma que ele é de fato? Olha, De acordo com os estudos? aquele que você abriu primeiro seria com o relevo da forma que é. Só quando a gente vê de longe parece que é tudo meio plano, né? Só quando a gente está aqui, né, no dia a dia que a gente vê que tem um tipo, mas quando você vê de muito longe, por exemplo, se você estivesse voando de avião, normalmente você vai ver tudo meio achatadinho mesmo, né? A gente perde um pouco essa percepção. Por isso que o exagero de relevo é bom para a gente interpretar. Sim? Ah, sim, é porque você deu um zoom nessa parte de cá. A sua imagem está... Vamos fazer o seguinte, tenta... Clica com o botão direito do mouse aqui. Isso, de novo. Isso, agora move. Clica agora com
quiserem sair, é só vocês irem no menu Windows e apertar Close, que agora a gente vai fazer outras coisas na nossa análise, tá bom? Aí vai lá no alto, né, Windows e Close, pra gente passar adiante agora na aula. Nós vamos fazer agora uma análise de bacia hidrográfica. Precisa salvar ou não? Não, não precisa não. Nós vamos fazer uma análise de bacia hidrográfica, que seria uma sequência normalmente padrão quando a gente está querendo analisar uma bacia. Então eu vou passar com vocês etapa por etapa. Primeiro, nós vamos remover certos defeitos que tem no nosso modelo de elevação digital, que a gente chama de depressões, são buracos que existem nele. Então, normalmente a gente pega dados, os dados nunca são perfeitinhos, né? E aí a gente vai precisar remover essas depressões. Depois nós vamos fazer um modelo de acumulação, que é pensar assim como que a água circula dentro do nosso relevo, Quando descobrir como que a água circula, nós vamos poder gerar um mapa de hidrografia. Gerar onde que é o lugar onde provavelmente os rios passam. E é isso que a gente vai entregar a atividade, né? Essa mapinha. não, tem a ver, mas assim, a gente vai fazer agora de uma maneira automática no computador, né? E vamos ver alguns mapas, se der tempo na aula de hoje, essas duas partes, que é ver a elevação em relação ao curso d'água, que é um pouco que eu tinha falado para vocês que o Instituto de Pesquisa Tecnológica usa para ver, por exemplo, que é problemas de inundação, né? E delimitar a bacia hidrográfica. Vamos ver se a gente chega nisso aqui tudo hoje. Se não der, a gente vai até onde dá na aula, tá? Porque a gente tem que usar o tempo que a gente tem, né? Então, só para mostrar para vocês o que são as depressões, que seriam as falhas do nosso modelo de elevação digital, pode ser tanto buracos, quanto pode ser obstáculos também. Erros tanto para cima quanto para baixo. E isso é um problema se a gente quiser simular o escoamento da água, porque ou a água vai cair no buraco ou ela vai parar em uma barreira, né? E a gente está querendo resolver esses problemas. Para isso, a gente pode tanto preencher os buracos, que é uma operação, para que sempre, se tiver um buraco, a gente manda preencher ele, ou a gente pode remover as barreiras, que seria, se tivesse essa barreira aqui, a gente tirava ela fora. Ou a gente pode tentar conciliar os dois, que seria essa ideia de remover um pedacinho e preencher outro, por exemplo, para não ter uma alteração muito drástica dentro dos nossos dados. Nós vamos fazer essas duas operações agora. Então, eu vou pedir para vocês irem na aba Tools agora. Nós vamos vocês vão abrir Terrain Analysis, que é a análise de terreno. Tem uma opção que chama pré-processamento, pré-processing. Então, em pré-processing, tem uma ferramenta que chama Sync Removal, que é remover as depressões. Então, em vez de data, né, em Tools agora. Então, lembra, Terrain Analysis, aí abre aqui o livrinho, Pré-Processing, Sync Removal. Quando vocês clicarem e fizerem esse caminho certinho, vai abrir e clicarem aqui em Sync Removal, vai abrir as propriedades do nosso algoritmo, né? E aí nós vamos escolher sempre 1.999, que é o nosso sistema de projeção do modelo de elevação. A entrada é o nosso modelo de elevação. O SAG ele tem um símbolozinho que é o seguinte: sempre que tem duas setinhas para cá, é porque é um dado obrigatório para a gente acrescentar, informar. Quando tem uma só, é um dado opcional, que a gente não vai adicionar. Isso aqui é quando a gente já sabe onde que estão as depressões. No caso, a gente não sabe, né? E sempre que tem uma setinha para o outro lado, são dados que ele vai gerar para você. Então, nós vamos escolher aqui essa opção Create, que é para criar o nosso modelo de elevação digital corrigido. E aqui embaixo, nas opções, ele tem aqui ele vai dar para vocês duas opções. Uma é de preencher as depressões, que é o Full Sinks, e o outro que é de remover os obstáculos, que era essa, de preencher depressão ou remover obstáculo. E aí vocês vão escolher esse Deep and Drainage Rules, que é o de remover os obstáculos.
Só que nós vamos colocar, habilitar essa caixinha e colocar só até 5 metros. Então, quer dizer, nós vamos pedir para ele remover só até 5 metros. Para não remover mais do que isso, para não fazer alteração muito grande nos nossos dados. Depois disso, vocês vão mandar executar. Tem um botãozinho de executar. Sim? Tá. Vem aqui em Data, porque você está sem dados. Estranho? Vem aqui em Aulas. Aulas, isso. PPA 2018. Ah, não. Onde que você gravou? Desculpa, é no D2 pontos, né? D2 pontos, vem. Não, não é no C não, no D, né? Que você gravou. D2 pontos. Aula 11, né? SIG. Saga. Seleciona o MDE, esse aí, dá 2 cliques. E já pode adicionar esse aqui também. Isso. E aí se você quiser já criar o mapa de uma vez, dá 2 cliques aí. Sim, sim. Dá 2 cliques aqui. Isso, e dá 2 cliques aqui de novo. Isso. E adiciona. Clique no MDE. Isso, ok. Isso. Agora volta para cá de novo. Isso, agora eu acho que você já consegue. Isso. 99. MDE. Isso, agora está tudo certo. E aqui você manda criar. Create. Isso. E aí executar. Isso. Isso. Gente, vai aparecer. Se aparecer uma mensagenzinha verde lá embaixo, na mensagem, significa que executou corretamente. Não vai aparecer nenhum mapa para vocês, tá? Depois que você acertou isso aqui tudo certinho, tem um botãozinho que chama Execute, que é executar lá embaixo. Não tem? Agora? Não, tudo bem, pode apertar, ok? Ok. Vem aqui, settings. Isso aqui está executando. Desculpa, quem não apareceu, que está tendo dificuldade? É que a gente fez de forma diferente. Se vocês derem. Só dá ok? Clique em OK. Cliquei. Aí eu cliquei aqui. Eu já dei ok. Aqui, settings. Isso aqui tem um isso. Tá? Não, mas por quê? Não aparece nada. Mas lá ele tá falando outra coisa. Acho que ele só deixou pra demonstrar que é pra desmarcar. Tipo, ele não é pra marcar dica, né? Pra deixar igual tá aqui, fio, assim. Não, é porque você já está no slide mais pra frente. É que você pulou uns slides aí, mas é porque depois a gente vai executar a ferramenta de novo. Tá bom. Eu vou apertar certo. Aí, aqui, Create. Create. Isso. E aí, agora dá OK. Engraçado que sumiu a sua aba aqui, né? Vem aqui em Windows, clica aqui em Windows, Show Object, isso aí. Isso. E aí vem aqui em Settings. Isso, porque você pode fazer por aqui. Gente, só para esclarecer uma dúvida que teve, vocês não precisam dar duplo clique nessas funções aqui. Aí fica um pouquinho diferente, né? Se você clicar só uma vez, já aparece aqui. E lembra que é nessa aba que chama Settings aqui. Se vocês apertarem 2 vezes, dá para fazer pela janela diferente também. Mas normalmente o jeito mais fácil é a gente dar um clique só e acerta aqui já de uma vez, tá? Mas não tem problema nenhum. Depois que vocês já fizeram, aí agora a gente vai... Primeiro a gente removeu os obstáculos. Agora nós vamos de novo. Só que agora, em vez de pegar aquele MDE, vocês vão pegar um que chama MDE NoSyncs, que é o que vocês criaram agora, que vocês acabaram de criar. E agora, nós vamos mandar criar um novo, de novo, porque deve aparecer para atualizar o antigo, né? Vocês vão escrever aqui o método, chama FillSyncs, que é preencher as depressões. Agora que a gente já removeu alguns erros, a gente vai mandar preencher. E a gente vai colocar sem desmarcar a caixinha. Fala assim, preenche tudo. É só o seu que eu acho que a gente vai precisar ver uma coisa de um pouco diferente. Pode executar? É isso. O seu aqui agora, você já rodou, né? Agora você vem aqui, é os terceiros.
terceiro, isso, número 3. E agora aqui você vai criar. Isso, exatamente. Tá certo? E aqui você muda para fio e desmarca. Isso mesmo. Professor, Sim. o número tem 2 aqui. É, o de baixo é o não simples. Pode ser 4, não tem problema. Ah, tem número 4. Não tem problema não. Aqui você manda criar, né? De novo. E aqui você coloca fio simples. Pronto, preenche. Isso. Oi? Se já colocou certinho, pode mandar executar assim. Bom, então vocês executaram. Gente, quando a gente está fazendo, por exemplo, trabalhando no dia a dia, todos esses dados novos que vocês geraram, se vocês forem lá na aba Data, daria para gerar mapa de todos eles. Mas para a gente ir andar um pouco mais rápido, a gente só vai visualizar depois o resultado final. Porque todos esses que vocês geraram, na hora de visualizar, ia ser igualzinho o nosso modelo original. Porque muda um pontinho aqui, outro pontinho ali, não muda nada que vale a pena a gente gastar tempo para ficar visualizando esses mapas de novo. Agora eu vou dar para vocês um conteúdo conceitual para vocês entenderem a próxima parte. Pensa que isso aqui é uma bacia hidrográfica, né? Só que agora a gente está trabalhando com pixels, né? Porque é uma imagem raster, então dividido em quadradinhos. Que a gente está querendo simular como que a água escorre do mais alto e como que ela vai mudando de pixel para pixel, né? Daqui ele vem para esse aqui, que vem para esse aqui, que vem para esse aqui, até chegar lá no rio. É o que a gente quer simular agora. Que seria, por exemplo, se ela tem um lugar que tem uma altitude, vamos supor que isso aqui é cada um desses quadradinhos, né? E aqui está a elevação de cada quadrado. Se a gente está querendo saber de onde que a água escoa do 67, que é esse aqui, que está em 67 de altitude, o SAG ele vai olhar os que estão em volta e vai procurar aquele que tem a menor elevação, que seria, no caso, esse aqui, o 48. A ideia é sempre assim, pega o pixel, vê em volta qual que é o mais baixo e pensa, a água escorre dele para o que está mais baixo. Sempre do alto para o baixo, né? Com isso ele vai tentar mapear para onde que a água está indo na nossa bacia. E fazendo isso aqui, para cada um dos nossos pixels, ele vai colocar essa informação, daqui ela está indo para cá, daqui para cá, daqui para cá, né? E tentar achar essa informação de qual que é a direção do fluxo em cada célula da nossa bacia. E com isso, sabendo a direção, a gente consegue conectar. Você está vendo que já está começando a aparecer uma rede de drenagem, né, a bacia hidrográfica? Essa aqui é a ideia que ele vai tentar construir essa conexão da rede de drenagem. Professor, esse segundo gráfico da direita é a mesma coisa daquela rede capilar que a gente vê nos mapas ou não? Rede capilar seria o quê? Isso, exatamente? quando tem a bacia, você tem várias aquelas linhas, sabe? Como se fosse o caminho da água dentro do solo. Exatamente. Só que essa rede, a gente está simulando escoamento superficial, né? Que seria como que a água está fluindo em cima do solo, quando chove. Essa que é a ideia. Mas é isso mesmo. É justamente a rede de drenagem que a gente está construindo aqui. E depois disso, a gente sabe qual que é o caminho, a gente consegue contar, por exemplo, de uma célula para outra. Qual que seria o número de células que estão para cima? Por exemplo, a gente tem essa célula aqui, está contribuindo para ela essa célula e essa de cá, não é? Então a gente coloca o número 2. Para mostrar assim, quantas que estão para cima, né? E aí, por exemplo, se não tem nenhuma contribuindo para ela, a gente coloca 0. Essa aqui, por exemplo, que está 10, porque contribuíram várias. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com isso, a gente consegue saber, assim, nesse ponto, qual que é o tamanho da nossa bacia hidrográfica. Aqui são 10 quadrados, né? Aqui são 14. E a gente consegue entender o tamanho do que está para cima. E a gente consegue gerar hidrografia, falar assim, eu quero que gere hidrografia só a partir de bacias que tem no mínimo 10 quadradinhos para cima. Porque precisa de um certo tamanho até começar a surgir um rio. O rio ele não começa desde a primeira de toda a célula, né?
uma certa área de acumulação que começa a realmente subir e aparecer água na superfície, uma nascente, então um rio em diante. E a gente fala, gere o nosso rio a partir de 10, por exemplo, né? E a partir daqui a gente desenha a nossa hidrografia. Essa é mais ou menos a ideia que usa para calcular, descobrir onde que está fluindo a água na nossa bacia. Então assim, isso aqui é o mesmo, né, que eu mostrei aqui, só que agora eu passei para o lado de cá, para vocês verem que a gente pode gerar a hidrografia a partir da área de drenagem. A única diferença desse de cá para esse de cá é que esse daqui começava com 0, né? Esse de cá começa com 1. Porque essa bacia tem uma área, essa tem uma área, né? É a única diferença. O resto funciona da mesma maneira. Esse aqui tem 3 porque é 1, 2, 3, né? E a gente fala assim, gera a hidrografia a partir das bacias de 11 quadrados. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E aí a gente gera a nossa hidrografia. Esse aqui é o caminho que nós vamos fazer. Bom, e aí, além disso, ele vai delimitar a nossa bacia hidrográfica também. Se a gente falar assim, quero que delimite a bacia hidrográfica a partir desse pixel. Aí ele vai ver qual que é a rede de drenagem e vai conseguir delimitar a bacia hidrográfica de uma maneira muito mais precisa do que a gente faria na mão, com o mapa de curva de nível. Porque agora ele vai analisar cada pontinho, cada quadradinho da nossa bacia hidrográfica. Então, esse caminho que eu mostrei para vocês conceitualmente que a gente vai fazer agora na prática. Então, eu vou pedir para vocês irem na aba Tools de novo, vai em Terrain Analysis, análise de terreno, e vamos em Hidrologia, Hydrology. E nós vamos escolher essa função aqui, que chama Flow Accumulation, Top-Down. Tem várias funções de Flow Accumulation, todas elas funcionariam mais ou menos do mesmo jeito. Mas são algoritmos diferentes para calcular. Normalmente coloca esses vários, porque se um dá erro, a gente pode usar um outro algoritmo para ver se funciona. Não apareceu salvar alterações? Pode salvar alterações, não tem problema não. Professor, quando a gente concluiu aquele pré-process e sync removal, executou e parou ali, né? Isso. A gente poderia visualizar o resultado, mas é igualzinho, visualmente é igualzinho aquele modelo de elevação digital. Só que a gente vai usar ele agora para fazer essas outras etapas. Certo? Então, vocês clicam em Hydrology, pode dar um clique só em vez de dar duplo clique, né? Não abre o só. Oi? Tem que só não abre, só duplo clique. Ah, é? O meu abriu. Eu acho que abre sim, viu? Vamos ver. Ele abre do lado direito. Porque sumiu o link em Windows. Show Object Properties. Isso, tá aí, tá bom? Alguém teve... Todo mundo achou? O Sam tem 2. Oi? O tem 3 ou O que tem 2. Isso. Vocês vão abrir um que está escrito No Syncs. No Syncs. Porque cada vez que a gente executou aquela função, ele adicionou um lembretezinho, né? O primeiro foi que a gente removeu os obstáculos e o segundo é que a gente preencheu as depressões. O meu não apareceu, não. Tá, vamos olhar. Esse aí, o 199 primeiro. Isso aí no de baixo. Isso, no syncs, no syncs. Esse aí. Certo. Vejam se está colocado para criar, deve dar por padrão de vocês, né? E aí vocês vão mandar executar. Certo? É para mexer só aí, porque ali embaixo tem... Tem outras funções, mas não precisa. Pode deixar o resto tudo padrão. Quando vocês mandarem executar, ver se não deu nenhum erro nas mensagens. Se apareceu a mensagem verdinha, porque deu tudo certo lá Executar embaixo. lá embaixo? Isso. Verde. Isso, a mensagem verde, né? Isso. Opa, volta. Eu vou pedir para vocês abrirem agora a aba Data e ver se, provavelmente vocês vão ver que gerou todo assim, o No Syncs, No Syncs, No Syncs, está todos aqui, né?
e esse que chama Flow Accumulation, que é o fluxo acumulado. Vocês dão 2 cliques nele e colocam em cima daquele nosso mapa inicial que a gente estava trabalhando, para vocês poderem visualizar o que vocês geraram. Deve ter dado um mapa mais ou menos assim no de vocês, não foi? Foi. Que aqui, se vocês clicarem na legenda, na aba da legenda, vocês vão ver que é quantas células que estão acumuladas. Lembra que eu tinha falado para vocês que nesse pontinho aqui tem tantas células para cima, né? E que relembra um pouco uma hidrografia, não lembra? É mais ou menos essa ideia, porque a gente vai utilizar esse acumulador de fluxo para gerar a nossa hidrografia. Então, todo mundo chegou nesse daqui? Sim. Deu certo? Então tá. Agora, a gente vai entrar numa função que chama Channels Network, que é para a gente gerar a nossa hidrografia a partir dele. Então, agora nós vamos ajustar alguns parâmetros. Esse tem várias funções, cada projeto de pesquisa a gente costuma gerar de uma maneira diferente. Para o nosso, a gente vai fazer dessa maneira. Clicou em Channels, Channel Network. Aqui vocês vão escolher a nossa elevação, que no caso é o NoSyncs, né? E aqui o Initiation Grid é para falar assim, qual que é o ponto no mapa que a gente quer que a partir desses pontos a gente comece a traçar o rio. Lembra que a gente tinha conversado daquela ideia de só quando já tem uma certa área da nossa bacia hidrográfica que a gente vai começar a desenhar. E aí a gente vai escolher Flow Accumulation maior do que 60 mil. 60 mil células, né, no caso, para cima, 60 mil pixels. Por que eu selecionei 60 mil? Eu fui fazendo teste, tá, gente? Eu fui testando com 5 mil, com 100 mil, e vendo um que dava mais ou menos algo que batia. Na prática, se você for fazer um estudo assim bem legal, você vai no campo, tira os pontos de GPS no lugar onde tem as nascentes, para você ter um parâmetro. E aí você tenta calibrar esse início aqui, escolher o número, num que mais ou menos bate como onde as nascentes se iniciam na sua área de estudo. O problema da nossa área de estudo aqui é porque a gente não consegue ir até a nascente, porque ela já está coberta. Então a gente teve que dar um chute, né, de mais ou menos de onde que talvez poderia ser. E aqui embaixo, em Options, eu vou colocar para vocês colocarem 50, que é uma outra estratégia que é falar assim, desenhe segmentos de rio que tenham pelo menos 50 células. Porque senão ele ia criar um tanto de segmentos pequenininhos que não dá nem para visualizar no mapa. A gente só quer ver os nossos rios principais. É só uma questão de visualização mesmo. Se a gente queria, a gente podia nem precisar preencher isso aqui, mas eu acho que é importante para a gente ver um mapa que fique mais bonitinho para visualizar. Depois que vocês escolheram tudo isso aqui certinho, MDE, NoSyncs, Flow Accumulation, greater than 60 mil e aqui 50 mil minimum segment length, aí vocês vão executar. Se vocês executaram, depois que vocês executaram, olha na aba Data, que deve ter criado para vocês tanto os canais em formato raster, quanto deve ter criado um shapefile também. Esse shapefile nós vamos adicionar ao nosso mapa. Vocês dão 2 cliques aqui no shapefile e escolhe de novo aquele nosso mapa que a gente está acumulando as nossas informações nele. E clique em OK. Dá para usar no QGIS? Dá sim. Inclusive, assim, todos esses mapas a gente depois pode exportar para o QGIS também. O Saga ele é bom para a gente fazer esse trabalho. Depois, na hora de fazer o mapa mais bonitinho, o Saga tem umas opções, mas o QGIS é melhor para fazer o layout de mapa, fazer outras funções, né? Desculpa, você teve alguma? O seu? Tá. Não gerou o seu. Então tá, vamos lá. Tools aqui, né? Channel Network.
maior que 60. Manda executar. Superfície. Se criou. Agora foi, né? Agora você dá 2 cliques aí e manda adicionar no seu mapa. Isso. Certo. Foi? Sim, pode perguntar? Aqui no Lines não deveria aparecer channel? Não. No seu país. Hã? Não, vem aqui em data. Isso, tá aqui, ó. Certo? Aí você pode dar 2 cliques aí e adicionar no seu de cima. Isso, assim. Bom, eu vou pedir para vocês podem, só para a gente brincar um pouquinho, vocês tentam apagar o Flow Accumulation. É só vocês darem 2 cliques nele, que aí ele vai ficar entre chaves, né? Para vocês não visualizarem. Vocês podem colocar, para vocês escolherem, assim, por exemplo, visualizar só o canal de rio sobre o relevo, por exemplo. Então vocês vão dando, vai na aba mapas, né? Tem que ser na aba mapas. E aí, no mapa, que é o nosso mapa principal, a gente vai dando 2 cliques para apagar a visualização, né? Para vocês visualizarem só o Channel Network sobre o MDS-BC. Para vocês verem o nosso rio passando, né, sobre o nosso modelo de elevação digital. Para vocês verem que faz sentido, né? O que ele desenhou. E vocês podem também dar 2 cliques aqui e ligar o nosso mapa, que acho que é o FABC 2018, não é isso? Para vocês verem a hidrografia sobre a imagem de satélite. Oi? Não, em Maps. Isso. Dá 2 cliques em Flow Accumulation para apagar ele. Isso. E aí dá 2 cliques aqui no Channel Network para visualizar. O que você vê. E você pode agora visualizar o de cima. Isso. Isso que aí você vê isso, na sua imagem. Vocês conseguiram? Não, imagem não. Não? Tá. Cheguei aqui. Tá. Agora dá 2 cliques no FABC. Isso. Que aí você visualiza de novo. Certo? Como é que você acertou essas coordenadas, gente? Oi? Como é que você conseguiu isso? Ele Você gerou... tinha feito o cálculo? Não, é porque ele gerou isso aqui a partir do modelo de elevação digital, esses caminhos todos que a gente está fazendo hoje. Legal. Certo? Vocês vão ver que provavelmente ele não vai bater certinho com o rio que está desenhado na imagem de satélite. Vai ter umas áreas que ele vai ficar meio para um lado ou para o outro. Porque ele gerou o nosso rio a partir do modelo digital de elevação. Que ele, por causa da resolução dele, ele não é uma definição tão boa que bate com a imagem de satélite, que tem uma resolução muito maior. Mas é as limitações dos nossos dados que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem. Se ele fosse igual ao AutoCAD, que desse para manipular a mão. Ele tem essa opção também, dá para fazer isso. Mas a gente não vai ter tempo para fazer em aula. Mas daria para a gente pegar depois, ou abrir no QGIS, e no QGIS a gente daria para mexer também e ajeitar. Seria o ideal fazer isso, com certeza. Agora eu queria introduzir um outro conceito para vocês, que é o de distância altura em relação ao rio. Pensa que esse aqui é o nosso rio. A gente vai ter um ponto que a gente está no mapa, né? A gente pode pensar que existe uma distância horizontal, uma distância vertical em relação ao rio e uma distância tridimensional, né? No planejamento ambiental, tanto a distância horizontal quanto a vertical, elas são importantes para a gente analisar. A distância horizontal ela é importante, por exemplo, porque na nossa legislação ambiental tem as áreas de preservação permanente das margens dos rios, que fala assim, se o rio tem tanto de largura, você tem que preservar uma certa distância da vegetação ciliar. Então, isso é importante para o planejamento. A questão da altura vertical, ela é importante também, por exemplo, igual eu estava conversando com vocês, para pensar a questão de potencial de inundação de uma área. Quanto mais alta ela é em relação ao rio, mais o pessoal está a salvo de problemas de inundação.
não é só isso que serve para várias outras coisas. Tem vários estudos usando a distância vertical, por exemplo, estratificação de ecossistemas. Porque quanto mais próximo do curso d'água, mais fácil é para a raiz das plantas atingir o lençol freático e conseguir ter água à vontade. Quanto mais alto, mais seco é o ecossistema. Então, quando a gente faz um mapa de altura em relação ao curso d'água, a gente consegue ver como que a vegetação vai mudando conforme ela vai ficando mais alta em relação ao curso d'água. Tem vários estudos de ecologia utilizando isso. Tem o risco também de construção. Se você faz uma construção numa área muito próxima, muito mais ou menos na mesma altura do curso d'água, são terrenos meio lamosos, moles, que depois que construir eles podem ter subsidência, né? E ter problemas inclusive de desabamento por causa disso. E a questão de manutenção de serviços ecossistêmicos, porque essas áreas com baixa altitude em relação ao curso d'água, se você mantém a vegetação ela funciona como uma esponja, principalmente por causa da matéria orgânica no solo, que ela segura a água quando chove, por isso também diminui inundações mais para frente, e na época seca ela vai liberando aos pouquinhos e a gente continua tendo água na época seca. Então é muito importante a gente preservar a vegetação que está a baixa altura em relação ao curso d'água. Esse é um aspecto importante também. Então vamos fazer isso, né? Eu vou pedir para vocês irem em Terrain Analysis, Channels, e vem aqui Overland Flow Distance to Channel Network. Oi, travou? Travou. Deixa eu ver. Oh, que pena. Nossa. Tá. Pena. Poxa, você consegue sentar com alguma outra pessoa para acompanhar? Porque a gente já está quase no finalzinho da aula. Agora, para fazer tudo de novo, eu acho que é melhor você seguir junto. Vocês podem sentar junto? Sim. Desculpa, mas... Tá. Então, esse Overland Flow, a gente vai simular essas distâncias, tanto a vertical quanto a horizontal. Então a gente vai escolher a elevação, que é o MDE NoSyncs, né? E, que é aquele pré-processado que a gente fez. E o canal é esse que chama Channel Network, que é igualzinho o Shapefile que vocês abriram, só que em formato raster. Que assim, quando é rio, fica 1. Quando não é rio, é 0, né? A informação que está lá na imagem. E depois que escolheu esses, vocês vão ver que ele vai gerar a distância tridimensional, a distância vertical e a distância horizontal. Ele gera os 3 que eu mostrei na imagem anterior para vocês. E aí, vocês vão mandar executar. Quando mandar executar, depois vocês vão... Deu a mensagem verdinha para vocês? Aí vocês vão na aba Data de novo, Data, e ver que gerou todos esses, né? Agora a gente vai focar nesse que é a distância vertical, que é a altura em relação ao curso d'água. E vocês vão dar 2 cliques e mandar adicionar no nosso mapa. Deve ter gerado um mapa mais ou menos assim para vocês, né? Se vocês olharem na legenda, vocês vão ver que dá talvez de 36 ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, até o 0, né? Quando está mais próximo do curso d'água, vai ficar mais azul. Quando está mais alto, vai ficar em vermelho. Depois, assim, daria para trabalhar mais com esses mapas, por exemplo, gerar em classes. Mostra para mim só aqueles até 2 metros, por exemplo, né? Dividir em classes diferentes. Mas assim, só para vocês verem como que funciona. Se vocês quiserem, a gente está com tempo? Tá, até com um tempinho. Tenta agora adicionar a distância horizontal para vocês verem. No mapa de vocês. Segue um padrão mais ou menos, mas é um pouco diferente, né? Para vocês verem como que essa questão nem sempre o horizontal bate com o vertical, porque às vezes a gente tem uma área plana
que é a mesma altura em relação ao rio, mas que estende por um longo espaço, né? Então, se a gente usa só o horizontal, às vezes a gente não consegue captar certos tipos de padrões, certos tipos de áreas que são importantes, por exemplo, para a preservação ou para a questão de risco de inundação, que a gente consegue ver com a distância vertical em relação ao rio. O legal é sempre a gente ver os dois juntos, né? Bom, e agora nós vamos delimitar a nossa bacia hidrográfica, que é o que a gente já tinha feito na mão, na curva de nível, agora nós vamos fazer automaticamente. Vocês vão entrar na aba Data e vão dar um duplo clique no raster que chama Channel Network. Adiciona. Adiciona. Adiciona no nosso mapa, né? Padrão, por cima. Legal, hein? E coloca OK. Certo? Provavelmente, agora eu vou pedir para vocês visualizarem só o Channel Network e a nossa imagem de satélite. Vocês vão ir dando 2 cliques, né? Vocês vão ir apagando os outros, todos que vocês adicionaram. Quando você dá 2 cliques, ele fica entre chaves, em mapas, desculpa. Na aba mapas, né? Qual que vai dando 2 cliques? Você deixa só o raster do Channel Network e a imagem de satélite, os únicos que vão ficar visualizados. Os outros você vai dando 2 cliques para tirar a visualização deles. O meu não tem um raster do Channel Network. Tá. Volta em Data, clica Channel Network, 2 cliques. Isso, e aí adiciona. Isso, agora volta lá. Agora tá. Professor. Isso, tira. Isso, exatamente. A imagem de satélite qual que é? O FABC 2000, esse aqui. Os outros você vai apagando de cima, por exemplo, esse Channel Network, Flow Accumulation. Isso. Certo? Certo. Não, é só isso mesmo. Aqui não está diferente do seu. O seu não. A cor é que muda. Não, o seu é forte ali, ó. O meu está diferente. Não, é porque demora. Tá, a gente vai chegar lá. Dá para mudar, mas acho que não precisa mudar. Tá, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu tava... Não, igual uma coisa de direito. Mas é esse mesmo. Aí aqui vocês vão dando 2 cliques, né? Por exemplo, se fizeram ao contrário. É que a gente estava tentando fazer sumir esse negócio branco. Isso, que é o Flow Accumulation. Dá 2 cliques nele. Isso. O Horizontal Distance vocês também fazem a mesma coisa. Sempre que ele está entre colchete, Vertical Overlay, você também tira. Isso. E aí esse aqui você visualiza, dá 2 cliques. Isso. Isso, agora vocês estão vendo o rio passando. Certo? Tá. Gente, agora eu vou pedir para vocês clicarem na ferramenta de zoom que tem lá na barra de ferramenta e darem um zoom nessa área aqui, que é o último lugar onde a gente vai, que é justamente o exutório, a saída da bacia, mais ou menos aquele pontinho onde vocês delimitaram a bacia na aula passada. Você clica com o botão direito do mouse, ele vai afastando de novo. Direito à esquerda, certo? Então tentem chegar mais ou menos por aqui. Tem a mãozinha se vocês quiserem, né, arrastar para um lado ou para o outro. Tenta chegar mais ou menos nesse aqui, tá bom? Deu certo? Travou o meu também. Eu também travou. Mas tudo bem. Esse zoom aí não é legal. É o Não, zoom que né? tava, né? É porque Fica qualquer muito pouquinho que você pesado. aperta já sai de uma vez, sabe? Sai de uma... Tipo, coloca um zoom muito alto. Não vai indo de pouquinho em pouquinho, sabe? Mas ele travou tudo no computador? Como é que tá? Você Tá, fica- faz o seguinte, tenta fechar a janela. Não dá. Nossa. O meu tá que nem o dela, mas Tá. Gente, assim foi bom, a gente acompanha lá. É, porque eu acho que é melhor. tá, agora a gente já tá no finalzinho. Tenta sentar com alguém que tá... Sentar com outras pessoas que estão fazendo. Esse zoom é do mal, professor, é do bem mal. Bom, desculpa, eu não achei que ia travar os computadores. Mas tentem sentar com alguém que já tá
Quer? Vamos ver se até o final da aula ainda tem pelo menos um computador funcionando. Bom, eu vou pedir para vocês, agora para ir nessa função aqui. Vocês podem se distribuir então em outros. Vou pedir para vocês agora ir na função hidrologia e vocês vão escolher essa função que chama Upslope Area interativa. Não é o sozinho, não, é o interativo. 2 cliques? Um só, você dá um clique só nela. E aí, nós vamos escolher o sistema de elevação, o MDE NoSyncs, né? O 1.999, o grid, e o MDE NoSyncs, para o Upslope Area interativo. Esse Upslope Area é para delimitar a bacia hidrográfica, né? Fala área a montante, né? A tradução para o português, montante é para acima no relevo, né? Jusante é rio abaixo, né? No caso. E seleciona esses dois e manda executar. Não mexe nos gauchos, Não, deixa certinho. Aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar nessa setinha de cá e vocês vão tentar clicar num pixel. Tenta assim, ir com o mouse direitinho para clicar no pixel azul, em cima do rio. Isso antes ou depois de executar o... Depois de executar. Esse interativo, ele cria um algoritmo que fica na memória, ele está funcionando, ele está rodando lá. E aí vocês vão clicar na setinha e vão tentar clicar em cima de um quadradinho azul desses. Clica uma vez só, tá, gente? Aí forma um riozinho, né? Calma. Quando vocês clicarem aqui no mapa map, vocês vão ver que ele criou um novo mapa. E aí vocês vão arrastar esse mapa para logo abaixo do Channel Network. Vocês vão ter que clicar aqui e arrastar para cá. Isso. Deixa o Channel Network em cima. Tanto faz, mas é só para vocês verem que ele vai gerar uma... talvez não esteja certinho. Deixa eu ver. Isso aí, isso mesmo. Que é a bacia hidrográfica. Talvez seja bastante semelhante com aquilo que vocês já delimitaram na aula passada, né? Não? Tá. Peraí. Já está funcionando. Vem aqui no mapa. Já clicou aqui, né? Agora clica isso. Agora você vem aqui e arrasta a Upslope Area de cima. Isso. Pode ser. Isso, agora você já colocou em cima. Certo? Assim, parece que alguém ficou esquisita a bacia hidrográfica? A minha ficou bem pequena. Tá. Mas eu acho que foi em relação ao ponto Que foi você clicado, clicou. né? Exatamente. Aí o que você pode fazer? Você dá 2 cliques no Upslope Area, só para isso selecionar, dá um zoom aqui de novo. Clica com o botão de zoom, esse aqui. Isso, dá um zoom aqui na área. Isso, dá mais outro zoom. Um pouquinho mais. Isso. Agora, clica aqui de novo. Clica de novo, tenta clicar em cima de um pontinho azul. Isso. Agora, visualiza o Upslope Area de novo. Dá 2 cliques. Agora tenta clicar aqui, ó, por exemplo, aqui. Num desses aí, azuis. Agora eu acho que vai dar. Agora, clica com o botão direito do mouse aqui. Direito. Desculpa, clica no zoom. Clica com o botão direito. Isso. Agora acho que deu. Alguém viu a bacia ficou diferente ou não? Mais ou menos? Deixa eu ver. Cadê ela? Consegue visualizar ela? Não apareceu. Upslope Area, né? Tira o vertical overlay. Talvez a pessoa não
Tá em branco, né? Tá. Mas a gente aumenta a sua janela um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui já está. Isso. Tá bom. Faz o seguinte. Deseleciona o slope. Isso. Deseleciona o flow manipulation. Deixa eu ver qual é o ideia dos também. Isso. Mostra só General Network. Isso. Agora, fica de novo. Dá um pulo aqui pra esse aqui. Isso. Dá mais próximo. Um pouco mais. Isso. Agora, você clica aqui no... Isso. Clica em cima do acelerar. Em cima disso. Agora, visualiza o botão direito de novo. Agora clica no botão direito do lugar. Isso, de novo. Ah, não você clica no zoom, desculpa. Botão direito do lado. Bom, eu já mostrei para alguns que ficou um pouco diferente, né? Que se a gente... quem deu certo já deu certo, mas as pessoas que não deu certo a bacia, se clicasse de novo no que ele ia atualizar o mapa de novo. Porque às vezes a gente não clica no pixel certinho, né? Aí a gente clica de novo, aí ele funciona. E para fechar, para fechar, deixa eu ver aqui. Onde a gente está? Aqui, vocês vão no menu Geoprocessing e cliquem em Upslope Area Interactive. Geoprocessing, Upslope Area, que vai estar aqui embaixo. Que ele vai estar marcado, significa que ele está em execução o tempo todo, né? Aí a gente vai clicar nele para parar a execução. Aí vai aparecer a janelazinha, a gente coloca Yes para ele parar a execução para a gente. Certo? Aí parou. Agora nós vamos, assim, nós terminamos a geração de unidades, de coisas que a gente quer fazer. Agora eu vou mostrar para vocês assim, um pouquinho de manipulação desses dados, para a gente poder transformar em mapas, né? Então, vocês vão entrar na aba Tools, e agora a gente vai mudar, vai criar uma classe, porque uma coisa que eu não sei se vocês repararam, tem umas áreas assim na borda da bacia que elas estão meio... que vai mudando, né? Vai ficando mais clarinho. Isso é porque essas áreas são áreas que são muito planas, e nessa área o programa ele não consegue te dar muita certeza. Fala assim, ó, aqui a gente não tem tanta certeza se ela vai para um lado ou se ela vai para o outro, porque é muito plano. Para certos tipos de análise isso é interessante. Mas vamos supor que a gente quer transformar isso aqui entre 1 e 0, né? Tipo assim, ou é bacia ou não é bacia. Então, opa, nossa, esse passador de slide está maluco. Bom, onde que a gente está? Aqui. Eu vou pedir para vocês irem na aba Tools e entrar aqui em Grid, Tools, Change Grid Values. Aqui. Que nós vamos reclassificar o nosso mapa de bacia para ficar 1 é bacia, 0 não é bacia. O meu é Tools, Change Grid Values. Não está no... Não. Lá em cima tem Grid. Aqui, ó, Grid. Aqui em cima. Isso. Tools. Change Grid Values. Grid Values de cima. Isso aí. Não, só isso. Conseguiram achar a ferramenta? Que aí nós vamos colocar aqui o nosso mapa que vocês geraram, o Upslope Area, né? O raster. E vamos mandar criar um novo mapa a partir dele. Esse mapa, a gente vai colocar a opção aqui que chama Range. Falar assim, do valor tal até o valor tal, a gente quer que vira classe tal, por exemplo. Criar um novo mapa a partir do nosso Upslope Area. Então, tá, coloca aqui, vem aqui em Geoprocessing,
desmarca esse aqui. E coloca assim. Que significa que a gente parou a execução da geração de bacia hidrográfica. Agora vai dar, tá bom? Vocês vão colocar o 1.99 o grid, upslope area, que é aquele mapa da bacia hidrográfica que vocês geraram, e vão mandar criar. E aqui a gente coloca range. Quando vocês clicarem aqui em range, ele vai habilitar essa função que chama lookup table, que é uma tabela falando assim, daqui até aqui a gente muda para classe tal, daqui até aqui a gente muda para classe tal. Aí vocês clicam nesses 3 pontinhos e vai aparecer uma tabela para vocês. Lembra, os 3 pontinhos aqui em lookup table, né? E aqui a gente vai clicar em ADD para adicionar linhas. No caso, a gente vai querer 2 linhas. Professor, no meu, dá só uma olhada. Sim. Apareceu. Aí, né? Isso. Aí clique em ADD para adicionar a linha. ADD. Isso. E aqui a gente vai falar assim, a gente vai atribuir valor 0 para todos os pixels que tem entre 0 e 1, o valor. E vai atribuir valor 1 para todos os pixels que tem entre 1 e 100. 100 é 100% de chance que está dentro da nossa bacia hidrográfica. 1 é 1%, mas a gente vai incluir tudo, né? E aí vai gerar um novo raster, que onde 0 é quando não é bacia e 1 quando é a bacia. E aí vocês clicam em OK. Certinho? Professor, volta só um pouquinho. Sim. Essa aqui que volta aqui nesse de cá. Meu não deu certo. Tá, vamos ver. Tá. 0, 1 e aqui 1 e 100. 1 e 100. Isso. E esse aqui vai ser 1. Isso. 1. Exatamente. Aí OK. Isso. Exatamente. Agora tá certinho. Bom. E aí vocês vão clicar em OK e mandar executar a função de vocês. Para gerar esse novo mapa. Tem versão do SAG que ele coloca um nome diferente. Vocês veem que qual que é o nome que ele vai gerar para o de vocês. Depois a gente vai ver. Primeiro a gente vai aqui no menu Tools, agora, e a gente vai transformar o nosso raster em um shapefile. Para que a gente possa abrir e transformar em... A gente tem um arquivo raster, agora a gente vai transformar em polígono. Para gerar o polígono da nossa bacia hidrográfica. Então vocês vão aqui em Shape, que é a função Shape. Tem uma que chama Grid Tools dentro do Shape. E a gente vai escolher essa função Vectorizing Grid Classes, que é de vetorizar as classes que a gente gerou no nosso grid. Um ou 2 cliques? Um só. Aqui é sempre um clique nas funções, tá? E aí aqui vai abrir, vocês vão aí na aba Settings e vocês vão colocar. Deve ter um upslope area changed. Deve ser o arquivo que vocês geraram na última etapa. Tá no de vocês? O modified grid, tem que ver qual que é o último que vocês geraram. Vamos ver. Tem que fazer de novo. Vai no... Grid. Não, teria que ser Você executou depois que mudou as colunas? Change grid values. Isso. Pode colocar assim. Upslope area. Tá certinho. Aqui vem a tabela. A tabela também está certinho. Ok. Clique em Execute. Isso. Agora você pode ir lá de novo. Agora você vai no Shape. Vectorize Grid Classes. Só um. E aí aqui você vê. Vê se apareceu. Apareceu, né? Então tá. Bom, sim. Não apareceu? Então vamos lá no grid de novo. Não, aquele anterior, que é grid. Isso. Vai change grid values, que é esse aqui, né? Isso. Pode colocar assim. Change grid. Esse aqui que faltou colocar para create. Isso. Vê se a sua tabela está certinha. Se você clicar aqui, tá certinho, né? E aí manda executar. Pronto. Agora você pode
pode ir lá no shape de novo. Isso, vectorize in grid classes. Agora vê se apareceu outro aqui. Lá de baixo. Esse. Apareceu, né? Bom, agora a gente teria várias funções dependendo do tipo de mapa. Se a gente tem um mapa com várias classes e quer que crie polígono para todas elas, a gente escolhia outra função. Mas como a gente só quer criar o polígono onde tem a bacia, a gente não quer criar, por exemplo, polígono onde não tem, por exemplo, a gente vai escolher esse critério assim, one single class specified by class identifier, que é justamente criar uma polígono só onde tiver o valor que a gente definiu. Que o nosso valor vai ser 1, né? Sempre que o nosso pixel for 1, a gente quer que ele crie o nosso polígono com todos os pixels que são 1, né? E é isso. E aí manda executar. Você já colocou qual que é o grid, mandou criar, né, o polígono e colocou uma classe para sempre que for 1, aí a gente vai mandar executar. By date, né? Oi? Depois que queimou. Isso, aí mandou executar, vocês vão ver se apareceu na nossa aba data o nosso arquivo de polígono lá no shapefiles. Apareceu, né? Uhum. Aí vocês podem adicionar para o nosso mapa, dá duplo clique nele e manda adicionar no nosso mapa lá. Ficou bom, hein? É certo, né? Ficou mais ou menos assim de vocês. Só falta sobrepor a imagem. Ah, tá. Aí você consegue, né, dando 2 cliques no mapa, na aba Maps, né? Você consegue ver qual que você quer visualizar. Até porque você estava com o Upslope Area aceso. Vem aqui em Maps, aqui. Isso, você consegue tirar desvisualiza o Upslope Area. Isso, dá 2 cliques. Isso, certo? Tá. Funcionar. Vem aqui em tenta visualizar o Upslope Area Change. Pode ser, coloca ali, ok. Ele está em branco. E o seu Upslope Area? Tenta visualizar ele. Também está em branco. Estranho, né? Vamos fazer o seguinte. Você vai ter que gerar de novo, né? Você teria que ir em Tools, ir lá naquele Interactive Upslope Area e fazer. Mas a gente está no finalzinho. Mas se você quisesse, era só seguir os slides, né? De gerar. Isso é o livro que você gerou. Talvez pode ter acontecido, eu acho, que antes de você fechar aquela função de rodando, de gerar bacia, você pode ter clicado em algum outro lugar e aí ele foi gerou. Mas você já está no finalzinho da aula agora. Gente, o que daria para fazer aqui para a gente visualizar melhor seria vocês veem na janela Settings do mapa de vocês estão visualizando esse mapa, né? E mudar aqui o estilo de visualização. Tem aqui Settings, tem aqui Fill Style, transparente, e o Outline colocar uma cor que vocês acham que fica melhor e a largura dela. Da linha, porque aí vocês conseguiriam ver o limite da bacia hidrográfica da maneira que fique mais fácil para vocês verem o que tem atrás. É o seguinte, vocês estão na aba Maps, né? Visualizou esse mapa, vocês estão com esse mapa aberto, tem aqui os settings, vocês conseguem mudar a forma de visualização do polígono de vocês. Professor, o que é esse quadrado em si? Significa o quê? Quadradinho onde? Cara, esse borrão aí, que estava em azul, que agora você colocou só as linhas. Só as linhas? É a nossa bacia hidrográfica. É onde tem mais a quantidade de água? Não, é o seguinte, sempre, se você olhar, quer ver, para o mapa, por exemplo, olha o mapa aqui. Sempre que chove
dentro desses limites, desse polígono, a água vai escorrer para os nossos rios dessa bacia. Se a água que cai fora desses limites, vai para outra bacia. Ah, entendi. Você delimita onde é a captação da água da determinada bacia. Isso, exatamente. Até chegar naquele pontinho onde a gente clicou, né, para gerar a bacia hidrográfica. Então, toda a questão do ciclo hidrológico e dos outros processos que seguem junto com a água, de assoreamento, de energia, de nutrientes, tudo vai estar conectado até chegar aqui. Essa que é a ideia. Sim. Aqui em display. E tá aqui. Clica aqui em Upslope Area. Isso, isso. Aí aqui. Aí você tem. Deixa eu ver. Não, seria esse. Options, General, aqui, View Style. Não, dá 2 cliques aqui para visualizar. Isso. View Style, isso. Transparente, é o de cima. Isso. Transparente. A cor, você pode escolher que cor que você quer. Vermelho, por exemplo. E o tamanho, por exemplo, 4. E aí você manda Apply. Isso. Isso, aí. Gente, então assim, depois que vocês colocaram, vocês clicam em Apply, né? Que aí vai visualizar o de vocês. Agora sim, vamos exportar os nossos dados para que a gente pudesse, por exemplo, usar no QGIS ou em outro programa. Então vocês vão clicar aqui em File, Project, Save Project As. É assim que a gente pode, por exemplo, abrir esses dados depois. Na verdade, eu acho que a gente devia ter feito isso antes, no início da aula, e ir gravando, porque de vez em quando se travasse, daria para vocês abrirem de novo, né? Agora que eu estou pensando nisso. Se tivesse gravado o projeto antes. Gravando Pois é. Eu não segui uma boa prática. Então, quando vocês forem trabalhar com Saga depois na vida de vocês, lembram de qualquer outro programa, de gravar. Exatamente. Bom, então vocês gravam, por exemplo, com o nome que vocês quiserem, na pasta que vocês quiserem. Quando aparecer para salvar, ele aparece também uma janela falando para salvar todos os arquivos que vocês gravaram. Por exemplo, no formato do Saga, né, que é o SGRD. Não apareceu na hora de salvar o projeto? Isso. Project. Save As. Isso. Aí você escolhe um bom nome e manda salvar. Isso. Salvar. E aí ele aparece. Sim. Tá. Tá. Clica aqui em Upslope Area. Pode colocar assim. Aqui você coloca transparente. Vai dar cor, por exemplo, para vermelho. Isso, coloca o tamanho 4, por exemplo, da linha da largura. E manda aplicar. Espera um pouquinho, vai. Deu ou não deu? Clique em aplicar. Isso, deu. Obrigada. E aí manda salvar o projeto agora, né? Arquivo Save Files, Project Save. Então, todos esses programas, todas essas camadas que vocês geraram, a princípio elas estão só na memória, né, no computador. Memória que se travar o programa vocês perderiam. Mas se a gente gravar aqui, vocês conseguem acessar elas depois. Inclusive dá para abrir esses arquivos no QGIS. Ele tem uma função lá na caixa de ferramentas que ela importa e converte de SGRD, por exemplo, para TIFF, né, que vocês poderiam trabalhar. E aqui, sim, se vocês tivessem interesse só de gravar algumas e não outras, vocês querem só a bacia hidrográfica, era só selecionar só a bacia hidrográfica. Né? Inclusive os shapefiles também, que a gente escolhe quais que a gente quer gravar. Então, depois que você pode selecionar tudo e apertar OK, não tem problema. Aí ele grava esse monte de arquivinho aqui, né? Grava, fica tudo gravado, para você poder abrir depois, se você quisesse. Tá certo? Além disso, tem naquele GEDAL que não existe para vocês, né?
Então, vou só falar para vocês que tem, né? Que a gente poderia exportar por exemplo, certos rastros que a gente fez direto para GeoTIFF. Que aí ele tem uma função para exportar para GeoTIFF, né? Porque é o TIFF georreferenciado. Mas também dá para abrir os SGRD e transformar em TIFF no QGIS também. É só para mostrar para vocês que daria para a gente exportar para GeoTIFF também, não teria problema. Então, aí assim, nesse de GeoTIFF a gente escolheria, né, quais mapas que a gente quer exportar para TIFF e apertaria OK. Mas isso não vai dar para a gente fazer aqui, né? Sim. Por exemplo, esse desenho da bacia, dá para exportar em shapefile? Sim, aqui, né, nessa janela de cá, aqui embaixo tem polígono e o polígono do shapefile. Então ele grava como shapefile, sim. E, inclusive a linha da hidrografia, né, que vocês geraram o shapefile também, está aqui em linha hidrografia também. Daria para vocês gravarem tudo que vocês quiserem. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E assim, além de gravar como TIFF, que no caso esse não tem porque é o GEDAL, né? Daria para exportar como outros tipos de arquivo. Então tenta esse aqui, por exemplo, import, export, grid, export ESRI, arquinfo, grid, por exemplo. Então vamos lá nesse aqui. Que esse é um arquivo que dá para abrir no QGIS também. E aí, vocês escolheriam, por exemplo, que é a altura do curso d'água, né? Então vocês vão lá em import, export, grid, export, ESRI, arquinfo, grid. E aí, quando vocês mandarem executar, vocês colocariam para qual que é o grid e onde é que vocês querem gravar. Essa extensão desse tipo de arquivo é ASC, .asc, né? E aí vocês poderiam escolher onde vocês querem gravar e gravar nesse tipo de arquivo que vocês podem abrir em qualquer programa também. Eu estou falando assim, normalmente a primeira opção seria exportar como TIFF, né? Mas como nesse computador de vocês não tem TIFF, não tem essa opção da livraria GEDAL, que é essa daqui, né? Que eu mostrei para vocês, aí daria para exportar como ASC. Opa, ixi, saiu. Era o finalzinho. Aí renomeia ele ou ele já... Você escolhe o nome que você quer dar, né? Esse aqui. Opa, visualizar. Vocês escolheriam um nome, vocês clicariam nos 3 pontinhos aqui e escolheriam um nome e o arquivo que vocês querem gravar. Pode gravar de novo, então? Pode sim. Gente, era mais ou menos esse o objetivo da aula, de mostrar para vocês, né, como que a gente consegue fazer toda essa... Eu acho que talvez mais importante do que vocês aprenderem na ferramenta, é lógico, aprender a ferramenta é sempre bom. Vocês vão poder utilizar profissionalmente depois. Mas é vocês fazerem o raciocínio de como que as coisas são conectadas na bacia hidrográfica através desses caminhos que a gente fez ao longo da aula. Esse era o objetivo principal, pensar assim, como que conecta a rede de drenagem, como que está relacionado com a hidrografia, como que a altura e a distância em relação ao curso d'água vão influenciar no planejamento territorial e vocês entenderem como que todas essas coisas funcionam. No Saga, eu gerei vários outros mapas que não vai dar para a gente fazer na aula de hoje, mas que talvez vocês já conhecem. Declividade. A gente pode ver, por exemplo, quais são as áreas côncavas ou convexas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. Pode ver que áreas que recebem mais sol ou menos sol, baseado na direção da encosta, por exemplo. O Saga ele tem várias outras ferramentas relacionadas a esses estudos de relevo, de bacia hidrográfica, de hidrologia, que daria para a gente explorar. Ele é uma ferramenta muito boa para esse tipo de pesquisa. Então vocês já têm uma noção de como que ele funciona e vocês veem assim, que não é nada de outro mundo para utilizar, desde que você saiba o caminho e entenda o que esses algoritmos têm, como que eles funcionam, o que vocês querem tirar deles, né? Bom, era mais ou menos isso. Então, a gente se encontra no sábado de manhã,
tentem dar uma olhada, principalmente imprimir o... Eu vou passar o aviso para vocês o e-mail com as orientações do campo de novo, mas tentem, pelo menos assim, lembra, vende calça e tênis ou bota que pode sujar, imprimir pelo menos o protocolo, a ficha de campo e 2 mapas, né, um de satélite e um de elevação pelo menos. Se quiser imprimir outros, melhor ainda. Quem quiser instalar os programinhas lá no smartphone pode instalar, que eu passei no slide, vou passar para vocês pelo e-mail também. E se vocês puderem trazer um caderno ou qualquer tabuzinho, alguma coisa assim, para vocês colocarem as coisas para anotar em campo, e máquina fotográfica, né? Ou tira pelo smartphone mesmo, não tem problema. Quem quiser. Não é obrigatório, mas é legal, né? Para ilustrar as coisas para o trabalho de vocês também, que vocês vão entregar, que eu vou apresentar. Alguém tem alguma dúvida relacionada aí à questão do trabalho de campo, da aula de hoje? Não?